Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por você me acolher na sua casa. Queremos rezar juntos nesse sábado, para que tenhamos um excelente final de semana e, ao mesmo tempo, olhar um pouquinho sobre essa semana que se passou e o que nós fizemos, as coisas que foram boas, as coisas que não foram tão boas, os pontos positivos que poderíamos destacar e também pedir perdão das coisas negativas, daquilo que não foi bom, daquilo que poderia ter sido diferente, as palavras que poderiam ter sido evitadas. Fazendo esse rápido exame de consciência, nos colocamos diante de Deus e vamos rezar pedindo: Senhor, acalma a minha tempestade. Você que está passando por um momento difícil na sua vida, por doença, por desemprego, crise financeira, desentendimentos pessoais, então vamos rezar dizendo: Senhor, acalma a minha tempestade. Assim como Jesus vai ensinar no Evangelho de hoje, acalmando a tempestade na vida daqueles discípulos. Senhor, acalma a minha tempestade. Vamos pegar a Bíblia. Você também na sua casa, reza comigo. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 até o versículo 41. Diz assim o texto: Nesse dia, ao cair da tarde, Jesus lhes disse: Vamos passar para a outra margem do lago. Deixando a multidão, eles o levaram consigo na barca, de modo como estava. E havia outras barcas com ele. Levantou-se então uma grande tempestade de vento. As ondas se jogavam para dentro da barca, que estava a ponto de afundar. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que morramos? Jesus acordou, ameaçou o vento e disse ao mar: Silêncio, silêncio, quieto. Então o vento parou e houve grande calmaria. Jesus lhes disse: Por que vocês são medrosos? Ainda não têm fé? Eles ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Mas quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de um episódio até interessante, porque os discípulos estavam junto com Jesus antes de estarem na barca. E antes de irem para a água, eles já tinham visto, já tinham ouvido tantas coisas que Jesus já tinha realizado diante deles. E eles já se perguntavam: mas quem é este? Que poder é este? E Jesus vai com eles na barca, porque Jesus disse: agora nós precisamos também ir para a outra margem, para as outras pessoas que também precisam serem acolhidas, pessoas que precisam de evangelização. E eles partem. E o texto diz: outras barcas também estavam junto com eles. E começou uma ventania, um vento muito forte, começou a dar muitas ondas e estas ondas entrarem na barca. E eles começaram a ficar apavorados, aflitos, nervosos. E Jesus estava na parte de trás do barco, dormindo sobre um travesseiro. O que é interessante nesse texto é: mas se eles já tinham esse contato com Jesus, por que esta dificuldade de crer? Nós passamos mais de 2000 anos desse episódio. E hoje nós poderíamos dizer também: nós ainda temos dificuldades de crer. Muitas vezes nós também nos colocamos diante de Jesus e dizemos: Senhor, nós estamos morrendo, nós estamos perecendo, nós estamos fragilizados e não vai fazer nada? Jesus imediatamente toma uma atitude. Jesus se acorda e dá uma ordem para o mar: silêncio, quieto. E aí surge uma grande
calmaria. E Jesus se direciona a eles e diz: por que vocês são medrosos? Ainda não têm fé? Aqui nós poderíamos dizer, existe a calmaria do mar, mas existe também a calmaria do coração daqueles discípulos. Todos se acalmam. O mar se acalma, o coração deles se acalma e eles começam a sentir a presença de Deus no seu coração. Esse texto me faz lembrar rapidamente aquele episódio onde Elias estava na gruta e ele iria sentir a presença de Deus. Mas veio uma tempestade, veio grandes ventos e ele viu que Deus não estava ali naquela tempestade. E de repente sopra uma brisa leve no seu rosto e ele diz: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Aquele momento, aquela brisa leve é a presença de Deus. Aqui nós estamos vivendo esse mesmo contexto. Diante da agitação, eles não estavam conseguindo reconhecer a presença de Deus que estava com eles. A partir do momento que vem a calmaria, os corações deles se abrem para a ação de Deus, a graça de Deus, e eles conseguem entender, mesmo ainda não racionalmente falando, ainda não com um pleno conhecimento, mas eles já têm um entendimento, dizendo: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é este? E hoje nós, quem sabe, também temos que responder diante das nossas aflições do dia, diante das nossas tempestades do dia. Quem é este que vem para nos acalmar? Quem é este que, através de uma palavra, é capaz de confortar o nosso coração? Quem é este que, diante de um momento de desespero, consegue me deixar o coração tranquilo, mesmo que um turbilhão de coisas estejam acontecendo diante dos meus olhos? Quem é este? E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência também de oração. Você já esteve diante de uma situação bastante delicada e de repente sentiu uma grande calmaria no coração? Uma grande paz no coração, embora tenha acontecido algo muito ruim na sua vida? Quem sabe você tenha perdido alguém querido e de repente você se sente em paz consigo mesmo? Quem sabe você tenha se sentido em paz diante de uma situação, de uma doença? E aí você pode se perguntar: mas quem é este que vem acalmar o meu coração? E a você que vive essa aflição, eu gostaria que você escrevesse aqui nesta mensagem. Hoje é sábado e que você possa ter um final de semana tranquilo. Por isso eu quero que você escreva aqui na mensagem: Senhor, acalma minha tempestade. Vou repetir: Senhor, acalma a minha tempestade. Peçamos a bênção de Deus sobre nós, nossas famílias e sobre esse final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos na paz de Deus e até o próximo momento de oração.